Existem pessoas que não brilham, mas iluminam. Que não falam muito, mas, quando falam, algo em você se transforma. Que não te salvam, mas cuja simples presença te lembra que você não está sozinho. E se algum dia você cruzar com alguém assim, não a deixe ir, fique. Escute. Aprenda. Porque hoje vou-te revelar algo que pode mudar a forma como você se relaciona com os outros e consigo mesmo. Mas antes de continuar, inscreva-se se sentir que algo dentro de você está pronto para despertar. Aqui você não encontrará barulho, mas verdade. Não há promessas vazias, apenas palavras que buscam tocar a alma. Fique até o final, porque o que está prestes a ouvir não é apenas uma mensagem, é um espelho. E nele, você pode descobrir quem você realmente é ou quem está destinado a ser. Escuta-me com atenção, porque o que vou partilhar contigo não é feito para a superfície das coisas, mas para as profundezas. Existem pessoas, muito poucas, nas quais podes-te apoiar. Elas não são as mais brilhantes, nem as mais barulhentas, nem mesmo aquelas que estão sempre com um sorriso no rosto. São aquelas cuja alma foi atravessada pelo fogo. E não falo do fogo que destrói, mas daquele que purifica. Se vires isso em alguém, uma quietude que não é passividade, mas compreensão, um olhar que não julga, mas que atravessa as tuas máscaras e te vê como realmente és, apoia-te nessa pessoa. Porque quem já viu a própria sombra, quem já desceu ao abismo de si mesmo e voltou com as mãos manchadas e os olhos cansados, adquiriu um tipo de sabedoria que não se ensina, apenas se sobrevive. Esse tipo de pessoa não te dirá o que queres ouvir. Não será condescendente com os teus auto-enganos, mas ficará ao teu lado quando todos fugirem, quando nem tu souberes mais quem és. Porque conhece essa névoa, já caminhou por ela e aprendeu a não temê-la. E é justamente por isso que a sua presença se torna um farol, não um que brilha com estrondo, mas que dissipa suavemente a escuridão. Apoia-te em quem aprendeu a estar só sem endurecer. Em quem já viveu a rejeição, a perda, o fracasso, e ainda assim não se tornou cínico. Em quem chora em silêncio à noite e no dia seguinte te oferece consolo, não por superioridade, mas por empatia. Essa pessoa deixou de lutar contra a vida. Ela a abraçou. E isso não é resignação, é força. Uma força que nasce da rendição autêntica, daquela que surge quando alguém se aceita por inteiro, com luzes e sombras. Não procures quem parece ter todas as respostas, mas quem aprendeu a viver com as perguntas. Alguém que te ouve sem interromper, porque não teme o silêncio. Que não precisa se impor, porque não tem nada a provar. Que já perdeu muito e, mesmo assim, continua a amar. Esse amor não é infantil, nem ingênuo. É o amor que passou pelo cadinho da experiência. É o amor que entende que apoiar alguém não é salvá-lo, mas simplesmente estar com ele no abismo. A alma humana não se desenvolve no conforto. É no conflito, na contradição, que se forma o verdadeiro caráter. E quando encontrares alguém que abraçou as próprias contradições, que deixou de dividir o mundo entre certo e errado, bom e mau, então saberás que podes confiar. Não porque seja perfeito, mas porque é real. Porque deixou de fingir. Apoia-te em quem não se deixa levar pela histeria coletiva. Em quem não precisa pertencer a qualquer custo. Em quem é capaz de dizer não sei com humildade, e sim com responsabilidade. Essas pessoas não buscam seguidores, nem precisam de aplausos. Sabem que o verdadeiro valor de uma existência não está na quantidade de conquistas, mas na qualidade dos vínculos que conseguiram preservar, mesmo quando tudo parecia ruir. Essas pessoas não são comuns. E, quando as encontrares, não as idealizes. São humanas, profundamente humanas. Caíram muitas vezes e provavelmente cairão de novo. Mas desenvolveram a virtude mais rara de todas, a coerência entre o que pensam, sentem e fazem. E essa coerência não é perfeição, é alinhamento. E quando alguém vive a partir desse eixo, torna-se um lugar seguro. Não porque não existam tempestades, mas porque aprendeu a dançar com elas. Apoia-te em quem não tem medo de te ver. Não só nos teus dias de luz, mas também quando estás confuso, inseguro ou fraco. Porque o amor dessa pessoa não depende do teu desempenho. Porque a ligação dela contigo não é uma transação. Porque compreendeu que todos carregamos dentro um menino ferido que pede para ser abraçado, não corrigido. E porque ela já fez as pazes com o seu próprio menino interior. Nem todos poderão acompanhar-te na tua viagem rumo a ti mesmo. Alguns vão se assustar, outros vão se afastar. Mas se encontrares alguém que permanece, que não tenta mudar-te, mas compreender-te, alguém que te lembra que não estás sozinho na escuridão, então aproxima-te.
Agradece. E cuida. Porque neste mundo tão cheio de ruído, de aparência, de máscaras, encontrar alguém com quem possas tirar a armadura é um ato sagrado. Às vezes achamos que o valor está na independência absoluta. Mas isso é uma ilusão. Não fomos feitos para o isolamento, mas para a comunhão. A verdadeira maturidade não consiste em não precisar de ninguém, mas em saber em quem se apoiar sem se perder. Em saber abrir-se sem depender. Em saber dar sem se esvaziar. E receber sem culpa. Portanto, se vires isso em alguém, essa mistura de dor e beleza, de força e ternura, de coragem e compaixão, não o deixes passar. Porque essas pessoas, que atravessaram o próprio inferno sem se tornarem pedra, são as que sustentam o mundo em silêncio. Não desde tronos ou altares, mas através de pequenos gestos. De uma escuta atenta. De uma palavra justa. De um abraço sem condições. E lembra-te disto. Tu também podes ser essa pessoa para alguém. Não precisas ser perfeito, apenas verdadeiro. A sombra que conheceste, se a integrares, pode tornar-se luz para outros. Porque só quem atravessou a noite pode guiar com honestidade quem ainda está nela. Agora quero que contemples uma outra verdade, talvez ainda mais sutil. Não basta encontrar alguém em quem se apoiar. É preciso também aprender a sustentar-se na presença do outro. Porque muitas vezes, mesmo acompanhados, sentimos-nos sozinhos. Isso não acontece pela ausência do outro, mas pela nossa incapacidade de estarmos plenamente presentes conosco mesmos. Se encontrares alguém cuja simples existência acalma tua mente e serena tua alma, não é porque essa pessoa tenha poderes mágicos, mas porque desperta em ti algo esquecido, tua natureza essencial. Esse tipo de alma não te arrasta, te eleva. Não te dá respostas, devolve-te as perguntas com um olhar que não empurra, mas incomoda. Porque te convida a te veres, sem enfeites, sem desculpas. E nesse momento, se estiveres preparado, não sentirás medo. Sentirás gratidão. Porque, finalmente, alguém está diante de ti sem tentar absorver-te nem moldar-te, apenas sendo. E isso te lembra aquilo que tu também podes ser. Há uma sabedoria antiga, nascida no silêncio, que só se revela quando duas almas deixam de tentar consertar uma à outra. Quando simplesmente se reconhecem, como espelhos que não distorcem. Se encontrares uma pessoa assim, terás descoberto um portal para ti mesmo. Não te confundas. O valor dela não está no que faz, mas no que encarna. A coerência da sua vida é a sua mensagem. E não há ensinamento maior do que alguém que vive em verdade. Não é eloquência o que deves buscar, mas presença. Porque a alma humana se alimenta mais do estar do que do falar. Há presenças que curam sem dizer uma palavra, que consolam sem tocar, porque mergulharam tão fundo em si mesmas que já não precisam provar nada. E essa ausência de pretensão é o verdadeiro remédio para os corações cansados. Num mundo onde quase todos gritam, alguém que escuta profundamente torna-se refúgio. Num tempo onde o sucesso se mede pela exposição, quem escolhe a intimidade da alma em vez do espetáculo do ego é um rebelde silencioso. Apoia-te nesse rebelde. Não porque ele te oferece segurança, mas porque sua existência é prova de que é possível viver de outro modo. Quando estás diante de alguém assim, algo dentro de ti se reorganiza. Não é que essa pessoa te cure. É que tu te lembras de que sempre foste inteiro, mas tinhas esquecido. E esse recordar é o que nos cura. Por isso, o outro não é o remédio, é o espelho. E esse espelho, se for límpido, te mostrará tanto tua luz quanto tua sombra. As pessoas que tocaram o fundo e retornaram não costumam falar muito sobre isso. Mas seu caminhar, seu olhar, sua maneira de silenciar, revelam tudo. E, se prestares atenção, perceberás que não se ofendem com facilidade, não se agitam por banalidades. Porque conheceram o essencial. E todo o resto perdeu o seu peso. São pessoas que, sem dizer, te ensinam que é possível viver a partir de outro lugar, do centro, não da periferia. Apoiar-se em alguém assim não é dependência. É um ato de confiança mútua. Porque também tu, ao te abrires, estás oferecendo tua vulnerabilidade. E isso não é fraqueza, é a mais elevada forma de coragem. Dessa abertura nasce a verdadeira conexão. Não a partir da necessidade, mas da verdade compartilhada. Essas pessoas muitas vezes passam despercebidas. Não enfeitam sua sabedoria com títulos, nem exibem suas feridas como troféus. Mas, se tiveres o coração aberto, tu as reconhecerás. Porque, ao lado delas, não precisas fingir. E isso é um sinal infalível de que estás na presença de uma alma lapidada. Digo-te com clareza, se encontrares alguém que pode estar contigo sem te exigir que sejas outro,
que caminha contigo sem guiar os teus passos, que te escuta sem tentar corrigir-te. Não o deixes ir. São faróis. E na tempestade da vida, um único farol pode salvar mais do que 1000 mapas. Mas lembra-te, tu também podes tornar-te esse farol. Não esperes encontrá-lo no outro para começar a tua jornada. Entra em ti. Abraça aquilo que és, até mesmo que temes. Integra os teus fragmentos. Porque só quem habitou seu próprio caos com amor é capaz de oferecer paz aos demais. E quando fores isso para alguém, compreenderás o verdadeiro poder da presença. Não transformarás o mundo com grandes discursos, mas com pequenas verdades vividas. Com um gesto honesto, uma escuta sincera, um olhar que não foge. É assim que a alma se transforma. É assim que o eterno se entrelaça com o cotidiano. Agora, permite-me conduzir-te ainda mais longe. Porque uma verdade, quando é profunda, nunca termina, ela se desdobra. Se, no primeiro olhar, aprendeste a reconhecer uma alma lapidada, e no segundo compreendeste como a presença dela desperta a tua, agora é tempo de contemplares algo ainda mais essencial, a reciprocidade sagrada. Porque, se podes-te apoiar em alguém, é também porque te permites ser sustentado, e isso exige uma humildade que poucos compreendem. Muitos desejam encontrar essa figura luminosa, sábia, estável, mas têm medo de mostrar suas rachaduras. Querem receber luz sem revelar a sombra. Anseiam por compreensão sem se expor. Mas não existe encontro verdadeiro sem desnudez da alma. E se tu não és capaz de te abrir, o outro não pode entrar. Não como observador, mas como testemunha. Porque só uma alma que se revela por inteiro, sem máscaras, permite ser abraçada a partir do centro. Se vês isso em alguém, a capacidade de sustentar teu silêncio, tuas dúvidas, tuas fraturas, deves entender que isso não é um dom oferecido por superioridade. É uma dança. E tu também és parte dela. Pois o outro também precisa ser visto. Quem sustenta também deseja, em algum momento, descansar. E tu podes te tornar, para essa alma nobre, um refúgio. É assim que se constrói o vínculo que não morre, a reciprocidade existencial. Não se trata de buscar o sábio que resolva a nossa vida. Essa é a fantasia infantil que carregamos desde o berço, que alguém virá nos resgatar, nos salvar, organizar o caos. Mas o verdadeiro encontro entre almas não acontece quando um guia e o outro segue. Acontece quando ambos caminham lado a lado, sem hierarquia, sem imposição. Com respeito, com consciência, com humildade. Há um olhar que não exige, mas convida. Um gesto que não prende, mas permanece. Se o encontrares, se cruzares com alguém cuja simples presença organiza teu interior, e não porque te impõe nada, mas porque vive aquilo que tu apenas intuís, então honra esse vínculo. Não o tomes como garantido. Cultiva-o como se cultiva o sagrado, com tempo, atenção e gratidão. Pode parecer curioso, mas muitas vezes as almas mais luminosas estão escondidas. Elas não se anunciam, não se proclamam, movem-se entre a multidão como se não fossem diferentes. Mas são. E tu vais sentir, não pelo que dizem, mas pelo peso do silêncio que carregam. Pela pausa que te obriga a olhar para dentro. Porque junto delas, tu começas a fazer perguntas mais profundas. A verdadeira companhia não é preencher o vazio, mas fazer espaço para que, dentro dele, brote o que é verdadeiro. Se vês isso em alguém, se percebes que a presença dessa pessoa não te afasta de ti, mas te devolve a ti mesmo, então reconhece que encontraste um igual. Não um mestre, não um salvador, mas um espelho que aprendeu a refletir sem distorcer. E não temas se tuas pernas tremerem ao te abrir. Isso é natural. Porque mostrar-se como se é, sem filtro, sem enfeite, é o maior ato de coragem. Mas também é o único caminho para o autêntico. Se te sustentam nesse tremor, se não te julgam quando tropeças, se o olhar deles não muda quando mostras tua ferida, ali há lar. E se tu podes oferecer o mesmo ao outro? Se podes ficar mesmo sem entender tudo? Se podes ouvir sem precisar responder? Se podes estar sem querer consertar? Então tu também estás no caminho. Porque a alma não se torna sábia ao ler, nem ao pensar, mas ao viver. Ao sentir. Ao habitar o próprio abismo e sair dele sem amargura. Deixa-me dizer algo que talvez não queiras ouvir, mas precisas. A maioria das pessoas não saberá te sustentar. Não porque não queiram, mas porque ainda não podem. Porque ainda não desceram a si mesmas. Não as culpes. Não as esperes. Segue tua jornada. E, quando encontrares aqueles que já fizeram essa descida, respira fundo,
e permite que fiquem. Às vezes, a sabedoria aparece nas formas mais humildes. Numa idosa que guarda silêncio enquanto todos opinam. Numa criança que faz perguntas que desarmam. Num amigo que, sem saber o que dizer, permanece contigo na tristeza, sem tentar dissolvê-la. Porque compreende que não é preciso fugir da escuridão, e sim aprender a vê-la de outro ângulo. Essas pessoas são como pedras sagradas no leito do rio. Não impedem a água de correr, mas lhe dão forma. E sua presença, mesmo que não percebas, dá sentido ao teu caminho. Não te esqueças. A vida não é sobre acumular pessoas, mas sobre encontrar aquelas cujas almas rimam com a tua. E se vires isso em alguém, não o idealizes, não o coloques num pedestal. Ama-o na sua humanidade. Apoia-te nele como quem se apoia numa rocha, com respeito, sem apego. Porque o amor verdadeiro não prende, ele reconhece. E reconhecer é a forma mais pura de amar. Se fores capaz disso, se puderes oferecer o mesmo, então tu também te tornarás, para outros, aquilo que tanto procuras. Uma alma presente, uma luz suave, uma verdade viva. Quero agora que contemples uma nuance que muitas vezes escapa ao olhar que ainda não foi educado pela experiência. A verdadeira força da alma não está na armadura que se carrega, mas na capacidade de despir-se dela quando chega o momento. Apoiar-se em alguém não é apenas encontrar amparo, é permitir-se abaixar as defesas e, por um instante, parar de lutar. E isso, para quem viveu em alerta por anos, é um ato revolucionário. Já te perguntaste por que é tão difícil confiar? Não é por falta de boas pessoas. É porque carregamos na pele os vestígios de decepções passadas. Mas a alma, se não se arrisca de novo, se fecha como uma fortaleza sitiada. E viver a partir desse lugar não é viver, é resistir. Por isso, se encontrares alguém cuja simples presença te permite baixar a guarda, não subestimes isso. Encontraste uma raridade, uma presença que não ameaça. Ela não é eloquente nem grandiosa, mas também não é morna. Tem a qualidade daquilo que foi forjado nas profundezas, serenidade. E essa serenidade, quando a reconheces, não se impõe, ela se contagia. Percebes que respiras mais devagar, falas com mais suavidade, pensas com mais clareza. Não porque o outro te domina, mas porque te convida, sem palavras, a habitar a ti mesmo. Se vês isso em alguém, tens diante de ti uma alma que aprendeu a alquimia interior. Aquela que transforma dor em compaixão, perda em sabedoria, solidão em presença. Essa alquimia não se ensina em livros. É descoberta em noites sem sono, em lágrimas sem testemunha, em silêncios longos que te obrigam a olhar para dentro. Apoia-te em quem já não foge das próprias sombras. Em quem pode nomear seus erros sem desculpas. Em quem fez de sua fragilidade uma forma de beleza. Essa beleza não é estética, é existencial. É aquela que emana de quem já não finge, já não compete, apenas é, e está bem assim. Lembra-te disto. Nem tudo que brilha é confiável, e nem tudo que é confiável brilha. As almas que sustentam o mundo o fazem em silêncio. São aquelas que cuidam sem esperar reconhecimento. Que oferecem sem impor. Que compreendem que o outro não é um projeto a ser corrigido, mas um mistério a ser acompanhado. Se vês isso em alguém, e te vês refletido, se percebes que te tornas uma pessoa melhor ao lado dela, não é acaso. É ressonância. As almas prontas se atraem, não por necessidade, mas por afinidade. Não se buscam para se completarem, mas para se compartilharem. E nesse compartilhar, algo sagrado acontece. A vida recupera sua profundidade. Apoiar-se não é depositar o peso para sempre sobre o outro. É encontrar, por um instante, um lugar para respirar. E a partir dessa respiração, recuperar forças para continuar a caminhar. Às vezes, tudo o que a alma precisa é saber que não está sozinha no caminho. E quando alguém te recorda isso, sem palavras, apenas com sua presença, encontraste um verdadeiro companheiro. O mais curioso é que essas pessoas, aquelas em quem podemos nos apoiar, geralmente nem sabem disso. Não se veem como especiais. Sua sabedoria não infla o ego, mas os torna humildes. Porque aprenderam que toda a alma é frágil, até mesmo a mais forte. E que o verdadeiro poder não está no controle, mas na entrega. Elas não te prometem que não cairás, mas estarão contigo se caíres. Não evitarão tua dor, mas não te deixarão sozinho dentro dela. Não te darão respostas prontas, mas caminharão ao teu lado até que encontres as tuas. E isso, acredita, vale mais do que qualquer conselho brilhante. Por isso,
repito. Se vês isso em alguém, fica, agradece, aprende. Porque encontraste algo que não se compra, nem se exige. Uma presença viva, honesta, disponível. E neste mundo tão cheio de máscaras, uma única verdade encarnada pode mudar o rumo de uma vida. E tu também podes ser isso. Não quando tenta parecer, mas quando deixas de tentar parecer. Quando abraças tua jornada como ela foi, com o que teve de belo e o que teve de difícil. Quando compreendes que tua ferida não te impede de amar, mas te ensina como amar melhor. Quando deixas de querer salvar e começas simplesmente a acompanhar. Porque, no fim, a alma humana não precisa de muito para florescer. Ela só precisa ser vista, aceita, sustentada de vez em quando. Se podes ser isso para alguém, se podes sustentar sem invadir, acompanhar sem controlar, ouvir sem julgar, então já estás sendo o que outros buscam, mesmo sem saber. Não é um papel a desempenhar, é uma forma de ser, uma maneira de estar. E a partir daí, dessa honestidade radical contigo mesmo, abre-se um espaço sagrado onde o outro pode, finalmente, descansar. Permite-me, mais uma vez, conduzir-te até o núcleo do essencial. Porque, se já compreendeste a importância de te apoiares em alguém, e também a sacralidade de seres tu esse alguém para outrem, então estás preparado para enxergar o invisível. A interdependência silenciosa que sustenta a verdadeira humanidade. Não como uma rede de necessidades, mas como uma teia de sentidos compartilhados. Muitas vezes imaginamos que caminhar sozinhos é sinal de força. Mas essa ideia nasce do medo, não da maturidade. A alma não se expande na autossuficiência rígida, mas sim na entrega consciente. E entregar-se não é render-se ao outro, mas abrir-se ao encontro. Porque toda transformação verdadeira acontece na relação. Contigo mesmo, com o outro, com a vida. Apoia-te em quem não teme a tua intensidade. Em quem não recua quando tuas emoções transbordam. Nem te rejeita quando a tua verdade se torna desconfortável. Essa pessoa, que pode sustentar a tua escuridão sem querer apagá-la. É um tesouro raro, nesta era que idealiza o superficial. E se assusta diante do real. Apoia-te em quem não te quer confortável, mas autêntico. Verás que, nas relações verdadeiramente profundas, não há ornamento, há substância. Não há promessas vazias, há silêncios cheios. Não há cobrança, há presença. E essa presença, quando é genuína, não compete, não corrige, não molda. Ela permite-te ser. E permitir ser é o ato mais revolucionário do amor. Essas pessoas, raras, silenciosas, inteiras, nem sempre saberão expressar-se com as palavras que desejas. Às vezes parecerão distantes. Mas, se olhares além das tuas expectativas, perceberás que essa distância não é desinteresse, é respeito. Dão-te espaço porque sabem que a transformação não se impõe, se cultiva. Que a alma não cresce sob pressão, mas na liberdade de ser vista e aceita. Apoia-te em quem não precisa de ti para sentir-se completo, mas ainda assim te escolhe em liberdade. Em quem poderia viver sem ti, mas deseja, de forma limpa e sem prisões, caminhar ao teu lado. Porque essa escolha, feita sem manipulação ou dependência, é uma das formas mais puras de amor. Num mundo de vínculos utilitários, um laço assim é uma bênção. E é nessa escolha diária de permanecer, sem possuir, que se tecem os verdadeiros vínculos. Não aqueles nascidos do vazio, mas os que brotam da plenitude compartilhada. Porque o mais sagrado não nasce da carência, mas do transbordamento. Quem se apoia a partir da abundância interior não pesa, compartilha. Apoiar-se também é confiar. E confiar é um ato de coragem. Não por ausência de risco, mas justamente porque o risco existe. O risco de ser ferido, mal interpretado, rejeitado. Mas sem esse risco, não há abertura verdadeira. A alma que nunca se arrisca transforma-se, sim, numa fortaleza, mas também numa prisão. E, no entanto, se alguém alguma vez depositar em ti essa confiança, se te abrir as portas do seu mundo interior, se te mostrar a sua ferida sem se defender, se te deixar entrar sem máscaras, não tomes isso como algo banal. Estás diante de um gesto sagrado. Não invadas, não analises, acompanha, porque às vezes
Tudo o que alguém precisa é que estejas ali, sem tentar mudar nada. No fundo, todos desejamos o mesmo: ser compreendidos sem condições, não explicados, não diagnosticados, não encaixotados, compreendidos. E essa compreensão não nasce do intelecto, mas de uma empatia profunda que transcende o julgamento. Se vires isso em alguém, essa capacidade de te sentir sem te interpretar, estás diante de uma presença rara e valiosa. Mas não te esqueças, isso também traz uma responsabilidade. Porque, se alguém se apoia em ti, se alguém deposita em tua alma sua confiança, estás a ser chamado a estar à altura disso. Não para carregar a sua dor, mas para não trair esse ato, para honrá-lo com tua presença, tua escuta, teu cuidado. A reciprocidade é a base de qualquer relação saudável. Não significa simetria perfeita, mas equilíbrio dinâmico. Há momentos em que um sustenta e o outro se apoia, e depois os papéis se invertem. O importante é que a dança aconteça, que nenhum dos dois fique preso no papel de salvador ou de salve, que ambos se permitam ser, às vezes fortes, às vezes frágeis. E assim, nesse vai-e-vem honesto, constrói-se a confiança verdadeira. Não a confiança cega, mas a que vê, e mesmo assim permanece. A que conhece tuas sombras, e escolhe ficar. A que não exige perfeição, mas sim verdade. E essa verdade, quando é compartilhada com cuidado, cura. Não de repente, não magicamente, mas abre a porta. Por isso, se vires isso em alguém, não o tomes como garantido. Porque o mais valioso nem sempre grita, às vezes sussurra. E esses sussurros, quando os ouves com a alma desperta, tornam-se âncoras, tornam-se sinais, tornam-se bússolas. Lembram-te que, mesmo em meio ao caos, existem pontes invisíveis que nos ligam. E cruzar essas pontes, por mais que assuste, é o caminho para uma vida mais inteira. Quero falar-te agora sobre o tempo, porque na pressa deste mundo muitas verdades se perdem. E uma delas é esta: nem toda a alma que pode te sustentar o fará no momento em que tu desejas. Há processos que amadurecem no silêncio, vínculos que só se revelam quando ambos estão prontos. E tu, se aprendeste a ver com a alma, saberás reconhecer quando um encontro é semente e quando é fruto. Apoiar-se em alguém nem sempre significa pedir ajuda. Às vezes, significa simplesmente saber que alguém está ali, mesmo que não diga nada. A sua simples existência, o seu modo de estar no mundo, te lembra que é possível habitar com profundidade, com sentido, com verdade. E isso basta. Nem sempre precisamos de palavras. Precisamos de presenças que não fujam. Apoia-te em quem já deixou de buscar culpados. Em quem fez as pazes com sua história, mesmo com aquilo que ainda não compreende totalmente. Essa pessoa que abandonou a queixa como um modo de vida e assumiu a responsabilidade por sua existência não te arrastará para o lodo, mas te oferecerá chão firme para que te ergas. E o mais belo dessa presença não é que te salve, mas que não tente fazê-lo, porque compreende que cada alma tem seu ritmo, sua noite, sua batalha. E o respeito por esse mistério é parte do verdadeiro amor. Se vês isso em alguém, estás diante de uma consciência desperta. E uma consciência desperta não precisa se impor, sua luz já orienta. Mas até essa luz pode-se apagar se não for cuidada. As almas que sustentam também se cansam, também duvidam, também caem. E aqui nasce outra verdade que não podes esquecer. Apoia-te, sim, mas aprende também a sustentar. Não porque isso seja exigido de ti, mas porque é justo. Porque a alma que te sustenta também merece um lugar onde descansar. A reciprocidade é uma arte, não uma contabilidade. Não se trata de retribuir gesto por gesto, mas de habitar o vínculo com presença e cuidado. De não tomar como garantido aquilo que o outro oferece. De estar atento, pois a alma se expressa no pequeno, num olhar, num silêncio partilhado, num gesto de respeito. Apoia-te em quem consegue te escutar sem se perder em ti. Em quem não se funde contigo, mas também não se afasta por medo. Pois essa pessoa entendeu que limites não são muros, são pontes bem desenhadas. E só a partir daí é possível oferecer verdadeira proximidade. Nem invasão, nem distância, presença clara. E observa também essa possibilidade dentro de ti. Que tu possas ser isso para os outros. Não quando propuseres isso como meta,
mas quando simplesmente viveres com autenticidade. A alma não precisa de enfeites quando é sincera. Sua simples coerência é um bálsamo para aqueles que se perderam entre máscaras. Vivemos numa época em que a dor é banalizada ou negada. Mas existem pessoas que não a evitam, que a olharam nos olhos e a acolheram sem perder a ternura. A essas pessoas podes confiar teu coração, porque elas não precisam minimizar teu sofrimento, nem exagerá-lo para validá-lo. Elas o reconhecem e o honram, e isso é medicina. A alma humana, quando é honesta, não tenta te convencer. Apenas te convida a lembrar de ti mesmo. E esse lembrar não é um retorno ao passado, mas uma reconexão com aquilo que sempre foste. Alguém digno de ser amado, visto, sustentado. Não pelo que fazes, mas por quem és. Se alguém te vê assim, mesmo que por um instante, considera isso uma bênção. E não esqueças que há presenças que chegam tarde e, mesmo assim, são pontuais. Porque nem sempre estamos prontos quando o outro aparece. E nem sempre o outro está disponível quando precisamos dele. Mas se há verdade, se há essência, o reencontro é possível. Porque o que é verdadeiro não se impõe, mas também não desaparece. A chave está em cultivar a disponibilidade. Não apenas para que o outro entre, mas para que tu também saias de ti mesmo quando for preciso. Para acompanhar, sustentar, olhar. Pois nesse intercâmbio silencioso de almas que se reconhecem, acontece aquilo que os antigos chamavam de comunhão. Estar com o outro sem se perder, e estar contigo sem te fechar. Se vês isso em alguém, se te transformas nisso para alguém, então compreendeste um dos maiores mistérios da existência. Que não estamos aqui para dominar, nem para fugir, mas para nos encontrarmos no real. E o real, ainda que às vezes doa, é a única coisa que verdadeiramente nos transforma. Agora que já caminhaste comigo por tantos limiares da alma, permite-me levar-te ainda mais longe, até o mistério último da presença. Não apenas aquela que sustenta ou acompanha, mas a que, por sua simples existência, desperta em ti uma forma de memória esquecida. Não uma memória do pensamento, mas do ser. Um reconhecimento silencioso que não passa pelo julgamento nem pela lógica, mas pela ressonância. Porque há algo que só a alma sabe. Quando estás diante de alguém cuja vida reflete sua interioridade, teu corpo sabe antes da tua mente. Não há argumentos, não há demonstrações. Apenas um saber sem palavras que se instala como uma calma. Uma certeza suave que não precisa de provas. E nesse instante, se estás desperto, algo dentro de ti se alinha. Apoia-te em quem não negocia sua verdade para agradar. Em quem não precisa se disfarçar de bondade para ser aceito. Nem esconder sua dor para parecer forte. Essa pessoa é livre, não porque tenha tido tudo fácil, mas porque se libertou do medo da rejeição. Compreendeu que viver de verdade é mais importante do que se encaixar. E num mundo onde quase todos atuam para serem vistos, aquele que é capaz de simplesmente ser, sem espetáculo, torna-se um oásis. Não brilha por efeito, brilha por essência. E se essa essência tocar a tua, não haverá gritos, só silêncio. Não haverá promessas, apenas presença. E isso será mais do que suficiente. Se vires isso em alguém, fica. Não para possuí-lo, não para te prender. Fica para aprender. Porque essa pessoa, talvez sem querer, está-te mostrando aquilo que tu também podes ser. E não pela imitação, mas pela autenticidade. Porque toda a alma verdadeira é um espelho que não te pede para seres como ela, mas para seres tu mesmo. Vivemos numa época onde tudo é medido, comparado, quantificado. Mas há coisas que não podem ser contadas, apenas sentidas. A dignidade, a coerência, a serenidade interior. Todas elas vivem fora da lógica do desempenho. São qualidades da alma. E se alguém as encarna, mesmo que em parte, então podes confiar. Mas confia com os olhos abertos. Não idealizes. Porque até as almas mais sábias cometem erros. Também duvidam. Também caem. A diferença está em como se levantam. Em como assumem suas falhas. Em como pedem perdão sem se justificarem. Isso também é um sinal. Não a perfeição, mas a honestidade constante. Apoia-te em quem tem a coragem de dizer não sei. Em quem não teme mostrar seu limite, sua incerteza, sua humanidade. Porque essa coragem não enfraquece, fortalece. Ela nos lembra que não estamos sós nas nossas perguntas.
que não precisamos ter tudo claro para seguir adiante, que a verdade, muitas vezes, se constrói em companhia. E tu? És capaz de ser isso para alguém, não por obrigação, mas como um gesto natural da tua maturidade interior. Consegues olhar o outro sem a necessidade de defini-lo. Consegues estar sem querer salvá-lo. Consegues simplesmente compartilhar o mistério de existir juntos, sem interferir? Se a resposta for sim, então estás mais próximo da alma do que do ego. Relações verdadeiras não são as que mais duram, mas as que mais despertam. Às vezes, um breve encontro pode marcar mais do que anos de convivência. Porque não é a duração que importa, é a profundidade. E a profundidade não se mede em tempo, mas em presença. Por isso, se vires isso em alguém, essa presença que toca sem mãos, que ordena sem impor, que transforma sem invadir, então estás diante de uma força rara. E não deves possuí-la, apenas agradecê-la. Como se agradece uma noite estrelada ou o som do mar. Com os olhos abertos e o coração humilde. E sem algum momento essa pessoa desaparecer. Não encares isso como perda, mas como marca. Porque existem almas que não ficam fisicamente, mas te transformam para sempre. E essa transformação, essa expansão silenciosa, é o maior presente que alguém pode te dar. Por isso, vive aberto. Vive atento. Não buscas, reconhece. Porque, às vezes, o que esperas não vem vestido de grandiosidade, mas de simplicidade. E nessa simplicidade, se souberes olhar, encontrarás o sagrado. E se tiveres o privilégio de seres, mesmo que por um instante, essa presença para alguém, honra esse momento. Não é preciso muito. Às vezes basta um olhar limpo, uma escuta sem julgamento, um estar que não exige nada, porque esses gestos, invisíveis para muitos, são sementes de eternidade. Agora você sabe, existem presenças que não curam, mas acompanham, olhares que não explicam, mas compreendem, e silêncios que não machucam, porque sustentam. Ao longo desta jornada, você descobriu que não se trata de encontrar o perfeito, mas de reconhecer o verdadeiro. Que não é uma questão de achar quem te carregue, mas quem caminha ao seu lado sem julgamento. E que o maior ato de amor não é salvar, mas estar presente. Porque neste mundo de máscaras e aparências, encontrar uma única pessoa que te veja como você realmente é um ato sagrado. E talvez, depois de ouvir tudo isso, você não tenha pensado apenas nos outros. Talvez, por um momento, você tenha-se visto. E se for assim, se algo dentro de você ressoou, mesmo que fosse apenas um sussurro, então o caminho já começou. Inscreva-se agora. Não por rotina, não por hábito. Inscreva-se porque aqui, neste espaço, continuaremos despindo a alma, palavra por palavra. Aqui você encontrará pausa, verdade, profundidade. E talvez, em alguma dessas mensagens, encontre exatamente o que sua alma precisava ouvir. Obrigado por chegar até aqui. Nos vemos na próxima viagem interior.